E após a divulgação dessa reportagem da Folha de São Paulo, com estes documentos comprovando aí que a família Bolsonaro utilizou dinheiro em espécie em diversas transações imobiliárias ao longo das últimas décadas, como eu falei aqui, o tema ganhou muito destaque nas redes sociais. Até a última semana, como a Ana bem lembrou, o tema com mais de 51 imóveis em dinheiro vivo somou mais de 62 mil menções, figurando nos assuntos mais falados no Twitter. Para falar com a gente sobre essa questão, a Revista Brasil TVT conversa agora com Tiago Erdi, repórter e colunista do UOL, e que junto com a Juliana Dalpiva revelou essas transações. Olá, Tiago, prazer falar contigo, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, Cosmo, prazer estar aqui com você, com a Ana. Vamos bater um papo sobre essa matéria. Tiago, 51 imóveis em dinheiro vivo? Que imobiliária que faz transação hoje em dia com dinheiro em espécie, Tiago? Fala pra gente dessa história. Zé Cosmo, acho legal contar um pouco para vocês como que a gente chegou a essa reportagem, não é? Esse foi um trabalho de 7 meses que partiu da seguinte pergunta, né? Qual seria o patrimônio da família Bolsonaro? Era uma tentativa de compreender que imóveis tinha essa família. Já havia algumas investigações do Ministério Público que tratavam do uso de dinheiro em espécie, não é, para compra, aquisição de imóveis por parte dos filhos do presidente, 2 filhos especialmente, o Flávio Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro, mas o que a gente queria entender é saber, enfim, como que isso se dava no restante da família. Então, nesses 7 meses que fizemos uma busca em cartórios de imóveis, para solicitar matrículas de imóveis, cartórios de notas, onde você tem as escrituras dos imóveis, para tentar compreender como que, ao longo dos anos, na vida política do presidente Bolsonaro, que começa no início dos anos 90, como deputado, isso foi se manifestando no patrimônio da família, né? Então, identificamos 107 imóveis adquiridos nesse período, dos anos 90 até os dias atuais. E, para nossa uma surpresa, em alguma medida, constatar que pelo menos em metade deles havia ali evidências muito fortes, né, muito claras, de uso de dinheiro em espécie para aquisição desses imóveis. E aí, essa foi a razão da publicação dessa matéria. Exatamente. E, Tiago, a repercussão disso foi o próprio Bolsonaro tentando se explicar, dizendo que o UOL teria se equivocado na utilização do termo e não seria dinheiro vivo, mas sim moeda corrente, né? Então, ali mostrando um desconforto do presidente com o assunto, não só dele, mas também como dos filhos. A repercussão, de início, eles tentaram não dar voz a essa denúncia, mas de fato a denúncia é tão concreta que não dá para não dar voz, né? Ele teve que responder. Sim, bem lembrado, Ana. Na verdade, o presidente teve uma primeira reação no dia da publicação da reportagem, que foi dizer que problema tem pagar imóveis em dinheiro vivo, né? Como quem, de algum modo, reconhecesse ali o pagamento em dinheiro e entendesse que isso não teria nenhum problema. E, de fato, não há problema em uso de dinheiro vivo em compra de imóveis. Isso não é ilegal. O que é estranho, que nos chama a atenção e justifica a matéria, não é o uso de dinheiro vivo na compra de um imóvel, de 2 imóveis, é o uso sistemático na compra de dezenas de imóveis e o que isso representa dentro de um grupo de imóveis adquiridos naquele período. Então é um uso muito constante e sistemático mesmo. Então daí a razão da reportagem e o sentido que foi dado a esse uso. E aí é interessante também, né, o debate que houve em torno do uso do termo moeda corrente nacional, né? De fato, o termo moeda corrente nacional é usado em para diferentes propósitos em documentos da administração pública e tudo mais. Mas nas nossas reportagens, ele aparece muitas vezes associados a outros termos, como moeda corrente nacional achada e contada, moeda corrente nacional contada exata, enfim, são termos, são variações do termo que enfim, não deixam dúvidas, principalmente diante de uma regra que existe para cartórios de São Paulo e do Rio de Janeiro, São Paulo desde 89 e Rio de Janeiro desde 1999, que determina que os cartórios identifiquem em escritura de nota de compra e de venda de imóvel a informação sobre a forma de pagamento, se foi dinheiro, se foi cheque ou algum outro meio de pagamento. Então, o contexto em que esse termo foi aplicado, e nós confirmamos isso também com os cartórios, fizemos uma dupla checagem. Os cartórios que são citados na matéria, eles foram ouvidos
e confirmaram ali que estavam cumprindo o que determina essa legislação. Enfim, foi uma tentativa, eu creio, do presidente, de seus auxiliares, de tentar deslegitimar, seus apoiadores, né, principalmente, de tentar reduzir um pouco o impacto da reportagem, tentar deslegitimar a apuração jornalística, mas não sei se você se lembra, logo após a publicação, a gente já publicou também uma nova matéria com os detalhes de cada um dos imóveis ali mencionados, explicando por quê, com toda a transparência, por que esses imóveis foram incluídos na reportagem. E lembre-se que dos 107 ainda há 26 que não entraram nessa conta, porque nós entendemos que as informações que havia em documentos oficiais e também não conseguimos contactar vendedores, a gente não saberia dizer em relação a esses 26 quanto se houve uso ou não de dinheiro em espécie, né, nesses casos. Então, estamos falando aí de um fenômeno, de um uso sistemático de dinheiro que pode ser ainda maior do que o que foi apresentado pela reportagem. Tiago, esse trabalho de reportagem que é assinado por você na Folha, no UOL, junto com a Juliana, é um trabalho de apuração jornalística, de investigação jornalística, coisa que a gente vem sentindo muita falta de uns tempos para cá, do jornalismo investigativo correto, sério, comprovando tudo que a gente escreve no dia a dia com documentos, com fundamento, para deixar essa história de disse que me disse e em tempos de fake news isso é muito importante. Agora, Tiago, quando a gente fala de compra em imóveis, e você bem falando, não é problema comprar qualquer coisa em dinheiro em espécie, mas o que chama a atenção são as cifras dos valores envolvidos na compra desses imóveis. Atualmente, tem transações específicas que dão garantia para o comprador, para o vendedor. E o que chama a atenção são essas cifras, não são R$1.000, R$2.000, nós estamos falando de milhões, Tiago, é isso mesmo, né? Sim, sim, tem alguns imóveis, por exemplo, um imóvel adquirido por um cunhado do ex-presidente, do presidente Bolsonaro, né? Ele trata como ex-cunhado, porque de fato ele é uma pessoa que não vive mais com a irmã do presidente, mas na verdade no papel eles continuam casados, então isso significa que o patrimônio de um ainda é do outro e vice-versa. Então é uma pessoa da família do presidente. Essa pessoa em 2018 paga por um terreno, uma casa em Cajati, no interior de São Paulo, R$2.670.000 em espécie. A gente fica imaginando essa disponibilidade financeira em dinheiro, uma pessoa que enfim, é um empresário, um dono de uma rede de lojas. Como que né, ocorre uma disponibilidade dessa em tempos, né, atuais? Estamos falando de 2018, né? Você já tem aí, já tem transferência bancária, você tem diversas formas de realizar com segurança, né, transações imobiliárias, né? Então, a matéria vai mencionar ali desses 51 imóveis, você vai ter cerca de R$26 milhões em valores atualizados referentes às transações. Isso é importante esclarecer, porque houve também alguns equívocos por aí em relação a isso, porque quando a gente menciona 51 transações, 51 imóveis comprados, a gente está falando de uso total ou parcial. Em alguns desses imóveis ocorre um uso parcial, e por isso que é importante deixar isso muito, muito claro, né? São 26 milhões que envolvem as transações, mas diante de uma confusão que houve por parte de algumas pessoas até em torno desse tema, a gente acabou depois voltando aos documentos para poder afirmar com muita certeza que seriam em valores atualizados cerca de 12 milhões desses 26 milhões, com certeza. Com certeza, dinheiro vivo dentro das transações. Mas pode ser mais também, porque há casos em que a gente não consegue afirmar exatamente o total diante da pouca informação pública que existe em relação às transações. Mas é o que você falou, Cosme, é realmente muito dinheiro. É um dinheiro que, tudo bem, envolve vários integrantes de uma família, não estamos falando só de uma pessoa, envolve um núcleo estendido da família Bolsonaro, mas é relevante, né? É um valor relevante, não é um valor que passaria despercebido. Inclusive, já há uma representação no Ministério Público Federal para se investigar esse uso corrente, esse uso
sequencial de dinheiro em espécie, né? Representação que é aí um grupo de jornalistas do Prerrogativas, né? Do grupo Advogados. Prerrogativas. Isso, é uma representação. Queria que você falasse um pouco disso, porque inclusive você já fez uma matéria sobre essa repercussão, porque uma das principais questões é entender se esse dinheiro utilizado nesses imóveis tem relação com lavagem de dinheiro, né? Sim, a gente está falando de vários integrantes da família e você tem providências sendo adotadas diferentes para cada um deles, não é? O caso dos filhos do presidente, o Flávio e o Carlos, que tiveram quebras de sigilo bancário e investigações do caso das rachadinhas, provas que foram anuladas pelo STJ, mas que levaram a investigação a ser a estaca zero. Então a investigação começou do zero e, em tese, ela está ocorrendo, né? Enfim, então o que há de possível uso de dinheiro vivo para lavagem de dinheiro, né, para ocultar uma ação criminosa, possivelmente criminosa, que é no caso a rachadinha, que paira como grande investigação relacionada aos filhos do presidente. Isso, em tese, estaria sendo investigado hoje pelo Ministério Público do Rio, numa condição, enfim, de não poder utilizar certas provas por conta de uma questão processual, mas que, enfim, vai haver algum desenvolvimento disso em algum momento. Há partes da família que nunca foram, que não estão sob investigação. Você tem o Eduardo, que teve também algum indício de uso de dinheiro em espécie, mas não houve investigação. A mãe dos filhos do presidente, que ex-esposa do Bolsonaro, que também não teve muita investigação sobre a sua participação em parte dessas suspeitas que existe em torno do uso de dinheiro vivo em certos períodos, né? Isso sendo identificado em quebras de sigilo. Então isso é algo que honestamente, se há alguma investigação em curso, a gente não sabe, está em sigilo. E a parte paulista, que são os irmãos do presidente, que até então não eram conhecidos, não se conhecia esse uso de espécie na compra de tantos imóveis por parte deles. Isso foi alvo de uma peça, de um pedido de investigação por parte de advogados do Grupo Prerrogativas e, enfim, isso acabou de acontecer. Então, ainda temos aí bastante tempo para observar como que as autoridades vão se comportar em relação à necessidade de verificação desses tempos, até porque, sejamos justos, né, o jornalismo tem limitações de ação, né? A gente não é capaz de revelar tudo, de esclarecer tudo. Tem certas coisas que só mesmo a investigação por parte de autoridades que têm acesso a ferramentas muito mais complexas e importantes para a compreensão disso, para realmente esclarecer se há ou não a origem ilícita, em parte ou na totalidade, desses valores que foram usados para a compra de imóveis por parte desse núcleo da família do presidente. Tiago, vou fazer duas perguntas para você agora. Nosso tempo está chegando ao final, infelizmente. Mas assim, sempre que jornalistas escrevem matérias, apuram matérias, denunciando certas questões envolvendo a família Bolsonaro e o próprio presidente, esses jornalistas são vítimas, são atacados constantemente. Na internet, no seu trabalho, enfim, de várias formas. Queria saber se vocês sofreram algum tipo de perseguição, alguma ameaça. Eu sei que a Juliana já havia recebido algumas ameaças. Queria saber de você sobre essa questão. E mais, teremos desdobramentos desse trabalho jornalístico de vocês dois? A coisa continua? Você que pode falar para a gente. Não, a gente vai seguir acompanhando, né? Esse é um tema que chamou muito a nossa atenção e sempre surgem novas informações, coisas que a gente verifica que procedem, coisas que a gente não sabe ainda se procedem. A gente vai seguir acompanhando o caso, vai seguir acompanhando esses personagens, enfim, para realmente dar continuidade ao trabalho que começamos. Sobre ameaça, olha, eu não tenho rede social, eu não tenho Twitter, eu não tenho Instagram, eu não tenho TikTok, tenho nada. Eu vivo minha vida aqui como jornalista que só me preocupa em realmente em dar publicidade ao meu trabalho, e isso acaba talvez me deixando um pouco menos exposto
a ataque de robô, né? Que eu acho que isso é uma coisa muito grave, né? Muito honestamente, não tive nenhum ataque direto, algo que tenha me preocupado por parte da família do presidente ou de pessoas próximas a ele, ou algo que pudesse hoje, nesse momento, no dia atual, me trazer preocupação. Enfim, eu acho que, para mim, isso é um reconhecimento de que o trabalho é sério, né? Então, nosso trabalho como jornalista aqui no UOL é de muita transparência sobre o processo jornalístico, sobre como alcançamos cada informação, respondendo a todas as perguntas que puderem ser feitas em relação àquilo, com transparência, com clareza, sendo direto. Eu acho que veio aqui, inclusive, participar do programa pensando nisso. Já tivemos várias conversas, debates no próprio UOL, né, o UOL News, que é o programa do UOL de notícias, que tem 3 edições diárias, e várias vezes estamos ali esclarecendo o que precisa ser esclarecido, enfim, debatendo, trazendo para público o debate sobre o processo. Então, acho que isso tudo nos protege um pouco, né, de ataques irracionais, né? Certo, então conversamos com o Thiago Erdi, que é repórter e colunista do UOL. Thiago, muitíssimo obrigada pela sua participação e a gente segue acompanhando o caso, que com certeza vão ter desdobramentos daí para frente. E parabéns pelo trabalho, viu, Thiago? Para você e para Juliana Alpiva, viu? Parabéns. Obrigado, Costa. Obrigado, Ana Rosa. Foi um prazer participar aqui com vocês. Estamos sempre aí à disposição, tá bom? Um grande abraço.